Tá aí. Muito boa noite. Mais uma vez aqui estamos com mais uma live semanal, doutora Leonice, nossos queridos internautas. Estamos iniciando hoje, dia 31 de janeiro de 2021, às 20 horas e 30 minutos. Agora passou um pouco do horário. Estamos aí mais uma vez com o início de mais uma transmissão e queremos aproveitar para saudar os nossos sempre ilustres presidentes regionais, nossos suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz, do jornal O Novo, que tem a sua plataforma de notícias no Twitter. Tem um grande pensamento filosófico que diz: quem abandonar a luta não poderá nunca saborear o gosto de uma vitória. Sócrates. Doutora Leonice, mais uma vez, a doutora deve estar muito cansada, depois de tantas atividades no final de semana, tanto aí em São Paulo, quanto em Porto Alegre, aqui na cidade de Novo Hamburgo, especificamente, onde estamos atuando. Tudo bem, doutora? Como foi o seu final de semana? Tudo bem, boa noite, doutor Carlos, boa noite, doutores e doutoras, plataforma ANB, a todos os doutores do nosso Brasil. Foi bastante agitado e ainda está sendo, graças a Deus, conseguimos concluir o primeiro lote. Amanhã, logo pelo primeiro horário, já vai estar no correio, seguindo as residências dos nossos doutores e doutoras. O primeiro lote está concluído. É bastante trabalho, viu? Não é pouco, não. Que ótimo, que boa notícia. Nós já vamos conversar sobre isso. Queremos também saudar os nossos internautas, que sempre se fazem presente em nossas lives semanais, de sobremaneira, o meu querido irmão, o doutor Xavier Antônio Xavier, que lá de Portugal, sempre nos prestigiando, meu mano. O meu triplo fraterno abraço, mano. Que o nosso grande arquiteto te conceda muita benevolência, muita luz, muita sabedoria no enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Fraternal abraço também à nossa querida presidente, a nossa representante, junto com o doutor Cláudio, a doutora Aldenora Pires, do Rio de Janeiro, que está assumindo o comando temporariamente aí no nosso estado do Rio de Janeiro. Queremos também saudar a todos aqueles que estão fora do país, doutora Leonice, que não são poucos, que já se manifestaram, só que eles não conseguem vincular o horário para estar presente na nossa live, mas estão falando que assistem lá quando ela termina. E hoje resolvemos fazer uma live com a participação dos nossos internautas, doutora, né, pedindo que eles participem, se tiverem algumas dúvidas que nós pudéssemos responder, porque essa semana foi, de certo modo, muito tumultuada por algumas pessoas que estão ávidas para ter acesso ao nosso processo da falsificação das assinaturas de Itamar Franco, né? E, sobretudo, a assinatura falsificada no decreto, na Lei 8.906/94, que a gente sabe tudo como aconteceu e nós não vamos aqui entrar todo numa retórica de novo. Tem muita gente desgostosa com a ANB dizendo que o processo é público. Se é público, é importante que acesse o site do Tribunal Regional Federal, acesse o site, baixe o processo e está resolvida a peleia. O que nós temos aqui, nós pagamos, de certo modo, muito em termos de tempo, em termos de espaço, desgaste de tempo, inclusive com o presidente regional da ANB no estado do Paraná. Então, não tem problema, o processo é público, de fato está lá, é só buscar. Entendeu, doutora? Então, nós vimos aí muita gente querendo se aproveitar do processo e depois sabe Deus o que tentarão fazer. E, de certa maneira, hoje nós também encaminhamos ao presidente da República mais um expediente, entre tantos que já estão lá, envolvendo, obviamente, interesses dos filiados da ANB, sobretudo aqueles que são portadores de diploma, doutora Léo. E o presidente da República seguramente vai ter muito trabalho na análise de todos os documentos que já foram encaminhados para ele, né? E nós sabemos que já houve, de certo modo, uma apreciação dos termos, principalmente no tocante
ao ataque às fraudes, à ilicitude, à inexistência da entidade OAB, né, que foi revogado o seu estatuto lá pelo decreto 11 de 1991, né, e agora, hoje, nós estamos abrindo espaço para os nossos internautas poderem interagir conosco aqui na ANB. Doutor Ricardo Di, muito boa noite, meu irmão. Jairzinho Freitas, Sebastião de Souza Gouveia. Doutor Sebastião, a sua carteira em breve será postada no correio e o doutor a receberá aí em seu domicílio. Boa noite, doutora Léo. Então, vamos entrar direto. Como estão as carteiras e como está o estágio de remessa e o envio para os nossos doutores e doutoras? Está tudo pronto, doutor Carlos. O primeiro lote, né, que chegou para ser impressas carteiras, está tudo preparado. Amanhã eu estarei indo ao correio, vou colocar no correio e postar. Eu acredito que em 2, 3 dias, no máximo, né? Aqueles que estão no primeiro lote, já foram contemplados no primeiro lote, vão estar recebendo a sua carteira na sua residência. Tá? Foram, assim, o final de semana bastante trabalhoso, até 2, 3 horas da manhã, no outro dia, no sábado de manhã, novamente, foi até de madrugada, domingo para hoje, até de madrugada, de manhã já foi o dia todo, envolvendo todos em casa. Em casa, mas acho que nem o cachorrinho lá fora teve folga. Nem ele, cuidado. Até o horário da raçãozinha dele passou do horário, mas... E o marido deve estar reclamando da doutora Léo, né? E o marido deve estar reclamando da doutora Léo, né? Não, não está, não. Ele entrou no samba também. Tá bom. Doutora Léo... Ele entrou junto no samba para ajudar, eu preencho todos os AR e ele ajudou nos envelopes também. Aqui não tem essa, não. Aqui todo mundo trabalha. Doutora Celi Valente, muito obrigado pelo seu carinho, né? E nós ficamos muito contentes com a sua participação. Sinta-se abraçada também por essa dupla que tanto tem se debruçado sobre essa questão, e ainda muito virá para a gente enfrentar não só a matéria já em curso, mas outras matérias que envolvem principalmente a reciclagem, né, que a ANB vai patrocinar muito em breve, com a participação muito efetiva da doutora Alcione, lá da Paraíba, que está envolvida nesse aspecto. O doutor Hermenegildo, do estado do Piauí, meu irmão. Abraço, meu irmão, nosso primeiro suplente aí do estado do Piauí, o doutor Hermenegildo Alberto Ribeiro, o Ribeiro Alberto. Queremos te saudar também, o doutor Edivaldo Santana, né? Todos nós estamos muito felizes com o andamento da ANB, com a nova indicação dos novos dirigentes regionais. Agora, a Bahia finalmente vai receber um novo presidente, junto com a doutora Alícia e com a doutora Cacirleide Andrade Oliveira. Então, olha, nós só precisamos agora concluir a matéria relacionada aí com o presidente da República. De resto, doutora Léo, nós já estamos muito bem encaminhados. Graças a Deus, né, doutor Carlos? De parar para pensar de quantos anos, quando começamos lá atrás, né, na questão de inconstitucionalidade de exame formal e material, e o quanto nós avançamos, além da inconstitucionalidade desse exame, né, que é um crime isso. Eu não consigo ver de outra forma não ser crime, tá? Porque aplicar um exame aos graduados com uma profissão, porque advogado é uma profissão, é a profissão, né, que todos nós sabemos, e aplicar um exame por um provimento, como se estivéssemos fazendo um concurso público para ser investido de alguma função pública e ser remunerado, é uma questão de raciocínio, de lógica, né, e como nós avançamos. Avançamos desde lá de trás na extinção, ausência de votação de PL, falsificação de assinatura, Lei 12.605, artigo 1º não cumprido,
olha, é só a vitória de chegar até aqui e, além de tudo aquilo, que todo o trabalho que sempre foi feito dentro da Câmara de Deputados Federais, dentro do Senado, dentro do STF, dentro do Ministério da Justiça, dentro do MEC, da Polícia Federal, Ministério Público Federal, e fora do país, doutor Carlos, né? As representações nas cortes, nós temos que nos considerar vitoriosos, porque é um avanço muito grande. Hoje, poder portar uma carteira de identidade nesse momento associativa, sim, né? Mas como na profissão de advogado, nossa, isso é uma vitória muito grande, é erguer um troféu e saber que, assim, olha, eu tenho uma carteira que sim é associativa da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB. Eu tenho uma entidade que me reconhece como uma profissional, como advogada, como advogado que somos. Porque é isso que nós somos. Profissão não tem patente. Em área alguma não existe patente, não existe registro. Se o nosso diploma de curso superior está lá no artigo 43, no artigo 48, está lá no artigo 13 da Constituição Federal, uma cláusula pétrea, né, que teve sua validade e eficácia com a Lei de Diretrizes Básicas Educacionais, com os diplomas emitidos com validade nacional. Se ele não forma profissional, doutor Carlos, ele forma o quê? E as demais áreas, doutor Carlos? Não forma profissionais? Doutora, deixa eu só fazer uma referência aqui com relação a esse comentário. Será possível que os bacharéis em Direito não vão poder trabalhar? Que discriminação! Olha, em primeiro lugar, doutor Herbert Coelho, eu quero dizer quanto nós ficamos gratos pela sua participação e sua manifestação. E, segundo lugar, vamos começar a abandonar o termo bacharel. Bacharel é grau, cuja profissão é advogado. E ponto final, não se discute isso. Olha aqui, ó, se todo o poder emana do povo, o povo coloca os representantes que estão lá para representar a vontade do povo. Nós temos um exército de doutores e doutoras que não podem trabalhar por conta do impedimento patrocinado por um poder judiciário questionável. Nós não estamos aqui criticando o Poder Judiciário. Nós estamos criticando aqui, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal pelo seu ativismo judicial, que é nefasto para o nosso direito pátrio. E, segundo lugar, porque senador e deputado federal não atende mais às expectativas e os anseios populares. Então, esse ano é o ano da derrocada dessa gente. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de parlamentar que não atende aos interesses da sociedade brasileira, sobretudo na questão educacional. Porque o que tem de patrulhamento ideológico nas universidades, principalmente nos cursos de direito, em que você, desde o início, na primeira cadeira, estude para passar no exame da ordem. Espera só um pouquinho, eu estou aqui para ser advogado. Eu não quero saber de exame de ordem, eu quero trabalhar, me formar e trabalhar como um bom profissional. E esse tipo de situação que eles criam dentro das faculdades é um verdadeiro terror. Né? Prepare-se para o exame de ordem. Espera só um pouquinho, que tipo de professor é esse? Né? Que tipo de faculdade que permite esse tipo de patrulhamento ideológico? É isso que nós estamos buscando nas universidades, ser patrulhado? O que nós estamos fazendo? Para que nós vamos nos submeter a provas semestrais? 2, 3 provas por semestre, e para que nós vamos nos submeter ao trabalho de conclusão de curso ao final da faculdade? Por que nós vamos nos submeter ao estágio supervisionado por professores que são advogados, juízes, desembargadores, ministros, muitas vezes, e agora com essa conversa que o aluno é despreparado? Quem é que prepara a ferramenta quando sai da forja? Não é o próprio ferreiro? Né? Então, por que dizer que o aluno não aprendeu? Se o aluno não aprende, é porque o professor foi ruim. E se o professor foi ruim, de onde que ele é? Da OAB, forjado na OAB, está inscrito lá na OAB, juiz que fez o concurso para ser juiz, que é cargo público, procurador de Estado, que é cargo público, cuja a profissão é advogado. Então, nós não temos a menor dúvida que nós estamos no caminho certo. E o termo advogado, como a doutora sempre fala, e eu reforço aqui esse entendimento, nem sequer uma patente pode ser emitida
pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial com o termo advogado, o que dirá por uma lei que não atende sequer aos princípios constitucionais. Então, tudo isso, doutor Ezequiel Falcione, eu quero dizer que a sua carteira também está indo aí nos próximos dias. Então, doutora Léo, nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo. Aqueles que fizeram a prova, não tem problema nenhum, fizeram, ótimo, tá resolvido, passaram. Aqueles que não passaram, eu tenho aqui nos nossos registros verdadeiros absurdos de pessoas que foram reprovadas, né? Foram reprovadas no exame. Mas, doutora Léo e prezados internautas, se houvesse uma legislação hoje constitucionalmente assegurado a uma entidade privada aferir o ensino e o conhecimento no Brasil, essa entidade ainda terá que nascer. Porque sequer em qualquer parte do planeta, entidade privada não está autorizado a aferir o conhecimento após o ato jurídico perfeito da formatura. Isso só existe nesse país aqui, doutora Léo. Com certeza, doutor Carlos. Agora eu só faço uma pergunta. Veja bem, nós estamos aqui lutando, buscando os nossos direitos de advogados e advogadas que somos, graduados com os diplomas expedidos pelo MEC, pela lei que especifica a Lei de Diretrizes Básicas Educacional, por uma Constituição de cláusula pétrea que teve a sua validade e eficácia até 1994. Aí eu faço a pergunta, aqueles inscritos, seja ele lá ministro, seja o que for, que não passaram pelo crivo desse caça-níquel, dessa reserva de mercado, dessa alienação doutrinária nas cadeiras acadêmicas, é que leva esse questionamento que nem o nosso nobre doutor Herbert acabou de fazer. Veja bem, eu faço uma pergunta. Ao invés de perguntar, será que nós não vamos conseguir trabalhar dentro daquilo que nós nos formamos, nos graduamos, temos os mesmos diplomas emitidos pela mesma competência que emitiu desde o primeiro diploma, que está 001, que lá não está escrito advogado, e continua sendo emitido até hoje. Eu faço uma pergunta, o que é que vocês estão fazendo? Porque nós estamos na luta buscando os nossos direitos. Então, ao invés de perguntar o que é, nós não vamos conseguir trabalhar, venha, se una, vamos buscar os nossos direitos, tá? Não fique fazendo esse tipo de questionamento, porque isso só mostra que foram alienados na cadeira acadêmica, que estão doutrinados por essa lavagem cerebral, que quem forma o advogado é aquela inscrição lá de uma avaliação de um caça-níquel por provimento, porque não existe lei, não existe. Provimento é um ato da administração pública, é para investir de cargo público. Aquele provimento que existe lá dentro é interno, é deles, não é para efeito erga omnes. Agora, que me provem uma lei que realmente obrigue, porque aquele artigo 8º da Lei 8.906, que para nós não houve votação, não passou pelo regimento, pela votação, laudo grafotécnico de falsificação de assinatura, isto não é lei. Não é lei para que obrigue ninguém a fazer esse caça-níquel. Isso é uma reserva de mercado, isso é para colocar dinheiro dentro dos cofres públicos deles, está unido a cursinhos, e se aqueles que nos ensinaram, que nos formaram, são advogados, juízes, promotores, qual é a competência desses advogados, desses juízes, desses promotores? Então, acabou, não temos mais que aceitar essa escravidão, a essa humilhação. Chega, se levante, invista a roupagem de advogados e advogadas que somos. Não aceitem mais isso, e nem ser humilhados, porque, infelizmente, nós sabemos que temos alguns inscritos que falam, não, mas você tem a carteira da OAB? Não, eu já falei, eu não vou responder, eu não tenho a carteira da OAB, eu tenho a carteira da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, e aqui está a minha profissão. Quem me deu a minha profissão foi o meu diploma. No mesmo ninho que saiu o teu, saiu o meu. Não foi nenhuma avaliação de caça-níquel, de reserva de mercado, tá? Porque foi uma lavagem cerebral que fizeram nas cadeiras acadêmicas. Então, eu digo,
Estude, pesquise, busque a verdade. Não aceite tudo aquilo que te passe. Não façam isso. Doutora, eu só gostaria de fazer um comentário hoje. Nós tivemos retirado do ar um vídeo do YouTube por conta de um comentário feito por um convidado nosso, que ele teria emitido conceito médico. Em verdade, eu me lembro da entrevista, e o que ele fez foi a opinião dele de que ele não iria tomar aquela situação, não ia tomar para si qualquer tipo de picada que fosse, e não permitiria também que filhos seus fossem picados. Nós sempre respeitamos as situações, e nós recorremos da decisão ao YouTube, e o YouTube não aceitou os nossos argumentos. Portanto, eles fizeram uma advertência, né? E eu acho isso lamentável, esse patrulhamento ideológico, essa proibição de você fazer um comentário diante de tantas maldades que são ditas em outros canais, muito piores do que esses, inclusive sugerindo a morte do nosso presidente da República, que não tem consequência alguma. Mas falar daquelas picadinhas, isso é lamentável que o YouTube tem esse comportamento, né? E nós não aceitamos, não concordamos com isso, né? Usamos a plataforma, obviamente, para transmissão das nossas atividades. Esperamos que no futuro tenhamos mais outros veículos que possam divulgar as nossas lives. Aliás, hoje, como das outras últimas vezes, as outras 2, 3 vezes, as nossas lives estão sendo transmitidas também pelo Twitter, né? Então não é exclusividade dessa plataforma. Mas o lamentável retirar do ar um trabalho feito por essa entidade associativa de advogados brasileiros, né, por conta de um comentário pessoal, né, e levar uma advertência, eu sinceramente, eu não sei aonde nós vamos parar. E nós não vamos deixar que isso aconteça. Nós vamos entrar, inclusive, com outros recursos para ver se o YouTube revê essa situação, mas nós não podemos permitir que tenhamos a nossa liberdade de expressão patrulhada e extorquida, né, por conta de um comentário, simples opinião, e a opinião cada um emite como quiser. É uma segurança da própria Constituição Federal, que está lá no artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, vedado seu anonimato. Portanto, eu não vejo nenhuma ilicitude praticada pelo nosso convidado na ocasião. Então, o YouTube resolveu nos punir, tirando do ar, e nos advertiu, em uma próxima vez, estaríamos impedidos por 2 semanas de usar os canais do YouTube. É lamentável. Nós só podemos dizer que o YouTube só vai perder gente dessa maneira. Isso não é uma atitude democrática, né? Embora nós não temos muito o que fazer, mas pensamos que o YouTube tem que rever esses seus conceitos de comunidade, porque nós não podemos permitir que a nossa liberdade de expressão seja vilipendiada, doutora Léo. Com certeza, doutor Carlos, é muito triste isso, não apenas no YouTube, como no Facebook, até mesmo em outros canais, que, por exemplo, nós não podemos manifestar o nosso direito de pensamento, não temos a nossa liberdade, mas em outros casos tudo pode, tudo é aceito, né? Então, mais uma vez, está bem claro, né, que nós estamos sendo, assim, retirada a nossa liberdade de pensamento, de expressão, nós não temos o direito de dizer aquilo que nós pensamos, se não for na mesma linha de pensamento daqueles. Né? Infelizmente, é isso que está acontecendo. Mas isso já era esperado, né? Era esperado isso, né? Sim. O doutor Cícero Silva está... veja o comentário dele aí, doutora. Ele está perguntando como adquirir a carteira associativa. Em primeiro lugar, é preciso ser filiado, né? Porque nós tivemos muitos casos aí de não filiados à ANB, né? Enviando o termo, né? Então, eu sempre oriento, deixo à disposição meu WhatsApp para buscar o procedimento de filiação. Primeiro tem que estar filiado, né? Aí sim, enviar o termo com firma reconhecido, porque esse termo é um termo de responsabilidade
civil e criminal, porque está bem claro a todos que essa carteira, neste momento, é uma carteira de identidade nacional associativa, né? E nós estamos, assim, bastante confiantes que em breve, né, doutor Carlos, além de ser associativa, será uma carteira, assim, funcional. E esclarecendo, porque muitos chegam a perguntar assim, mas eu vou poder peticionar? E essa é a narrativa, pode se preparar, porque vai ser essa narrativa agora de muitos inscritos, que vai dizer assim, você é advogado, mas você pode peticionar? São critérios diferenciados. Uma coisa é você ter uma carteira de identidade e funcional, a outra associativa, e a outra é o peticionamento eletrônico. O peticionamento eletrônico não se dá com a carteira. O peticionamento eletrônico, ele se dá através de um outro procedimento, através de uma certificação digital, através de uma liberação de um arquivo, e isso a ANB também já está trabalhando. Tá? E em breve nós vamos conseguir, sim, né, doutor Carlos? Sim. Nós vamos conseguir, sim. Estamos trabalhando para isso, né? Eu quero só fazer um comentário. Eu quero fazer um comentário aqui com relação ao doutor Xavier, meu irmão lá de Portugal. Ele diz aqui, como está sempre falando da reciclagem, gostaria de fazer uma observação, podendo vislumbrar na plataforma do Telegram, há muitos colegas que ainda pecam muito na escrita. Aqui nós temos que analisar 2 pontos. Primeiro, o corretor automático. Isso é um problema que acontece muito no celular, quem digita no celular. E segundo lugar, de fato, existe muito problema de concordância verbal, muito erro de plural e singular, né? Usa muitas vezes o quantitativo no plural e na unidade, na expressão da unidade, né? Então, isso nós precisamos ter muito cuidado. Os conectivos também, tem muito problema de conectivo, mas a doutora Alcione, lá da Paraíba, já se prontificou, e ela, inclusive, a doutora Norma, também tem alguns, ela tem preparação em português também, né? Tem formação em língua portuguesa. Acho que será uma grande iniciativa também da ANB, em breve, trazer essa matéria para uma plataforma ou para alguma reciclagem que já está em curso, né? Inclusive, nós vamos disponibilizar em breve para os presidentes regionais essa matéria que nós reputamos muito importante. Mas o que o doutor Antônio Xavier Antônio está nos orientando e sugerindo, eu acho que é de grande importância, sim, né? Porque isso, quem é que não gosta de elaborar uma peça importante, bem redigida, né, em um ambiente de concordância verbal, de conectividade com a lei, a norma, dos princípios normativos, aquela formatação toda que cada juiz gosta de ver e ouvir, ver e ler, né? Então, não tenha dúvida. E o doutor Egídio, meu conterrâneo aqui do Rio Grande do Sul, sempre presente, imensamente emocionado com o avanço da nossa entidade. Nós temos muito a avançar ainda, meu nobre doutor Egídio Neto. Fique tranquilo que nós ainda temos muito. No sábado, nós não temos aqui sábado, nós não temos domingo, nós não temos aqui na ANB, tudo por uma causa, doutora Léo, né? E também queremos aqui falar para o doutor Gutenberg Pereira, que também terá sua carteira em breve, a nossa gratidão por ombrear essa causa junto com os demais colegas. Então, de qualquer forma, queremos dizer que ele já está em curso essa ação da ANB, que é buscar a reciclagem em nosso ambiente do direito, principalmente no tocante ao português, doutora Léo. Sim, é preciso, né, doutor Carlos, mas isso acontece muito, porque, infelizmente, muitos não têm o hábito de leitura. A leitura, ela é essencial, doutor Carlos. Ler, precisa ler muito, entendeu? E buscar, hoje nós temos tanto canal, né, gratuito, né, de língua portuguesa, que você pode estar fazendo acompanhando isso online de forma gratuita, isso contribui e ajuda muito. E a leitura também é muito essencial. Agora, doutor Carlos, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Muitos se faz, né, isso daí se faz muito necessário, mas, doutor Carlos, eu honestamente, eu já li cada peça de advogados, mesmo das antigas,
entendeu? Com tanto erros, com tanto erro. Haja vista, né? O porquê que foi instituído a avaliação acadêmica lá atrás, pelo 4.215/63, esse Sim. que é um acessório já, do acessório que já está morto desse estatuto. Por que foi instituído? Porque lá atrás, um juiz, ele fez o que? Um comunicado para a OAB, porque existia erros clássicos de português, né? De Lembro um disso. advogado. Então, isso, infelizmente, sempre existiu e existe. Existe de próprios juízes, doutor Carlos, de Sim, próprios juízes, sim. tá? Então, eu sempre aconselho, olha, procure ler bastante, tem vários aí, aulas de português gratuita, né, nos canais de YouTube, faz isso. Ah, não dá para eu estar, sabe, fazendo um curso, essas coisas. Então, faça isso. Hoje tem tantas ferramentas para auxiliar, né? Então, vamos É. lá, vamos fazer isso daí. Eu tinha muito, eu vou confessar a todos aqui, eu tinha, assim, um problema muito grande. Toda vez que eu estava, por exemplo, ia falar ou conversar a respeito de algum assunto, né, como estamos aqui nesse momento. Então, eu sempre falava, era uma, duas palavras, tá. Uma, duas palavras, tá? E eu trabalhei isso, sabe? De que forma? Me colocando de frente de um espelho. Isso eu aprendi nas cadeiras acadêmicas a conversar, a oratória. Se coloca de frente do espelho e começa a conversar, e começa a se autocorrigir. E eu administrei isso. Então, tem várias formas para ajudar em todo esse sentido, né? Doutora, o que existe, doutora, e muito nós temos em nosso meio, é que a ferramenta que você precisa muitas vezes não é um microfone ou uma tela de um televisor ou de um computador. É você, em primeiro lugar, ter a confiança em si mesmo para duas coisas. O que a doutora fez, eu fiz quando eu tinha meus 17, 18 anos. Eu falava comigo no espelho, dizendo: tenho confiança em mim, porque falo cada dia com maior desenvoltura. Quer dizer, é a busca pela autossugestão. E isso faz com que muito advogado que chega na frente de um juiz treme, né? Ele simplesmente fica quieto. E tem muita gente dessa maneira. Então, eu acho que nós precisamos, em primeiro lugar, nós como advogados, nós vamos, em breve, vamos começar a postular em juízo. Pode ter certeza que em breve isso vai acontecer. Essa coisa desordenada nesse país vai acabar, né? Não vai continuar. Nós temos a convicção disso. Mas o preparo, tem muita gente, principalmente gente que nunca falou em público, né? Nós já somos meio que talhados em pau-ferro, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Muitas vezes eu entrei na arena dos debates para governador do estado e para prefeito aqui na minha cidade, né? E eu sei como é isso. Agora, na frente de um juiz, o juiz está lá como presidente de uma sessão, né? E o advogado é um auxiliar, praticamente. Ele traz os fatos, narra para o juiz, e o juiz, então, administra, comanda a sessão e depois, obviamente, para as formalidades dentro de um processo judicial devido. Mas, de qualquer forma, as pessoas não podem se sentir, de certo modo, inibido para se dirigir a um magistrado, porque ele precisa conhecer a si mesmo, pela competência que ele tem em si e pela capacidade que ele pode desenvolver, né, com toda a calma, acima de tudo, tendo muita calma, muito raciocínio lógico e, acima de tudo, o respeito. Né, o respeito até pela parte contrária, porque ali está se discutindo uma causa, ou várias causas, mas, de qualquer forma, o respeito infeliz do homem que segue o homem. Né? Nós temos que ser regidos pela lei. Então, nós não podemos temer o juiz, porque ele é juiz. Nós temos que temer a lei que o juiz poderá aplicar, mas jamais a pessoa do juiz, que ele está ali para julgar. Não é, doutora? Com certeza, com certeza. Por isso que o advogado é de meio, né? Então, ele E não está de ali. fim. E não Pode de falar. fim, né?
e não de fim, é de meio. Por isso a advocacia é de meio, não de fim. Porque fosse de fim, nós entregaríamos o resultado prático da ação, né? E como Exatamente. não é isso que acontece, então é isso que nós precisamos fazer. A oratória é uma parte importante, mas o processo, a narrativa, instruir uma boa peça processual limpa, saneada, é isso que precisa fazer. E as pessoas precisam ter um entendimento que o juiz sabe, conhece a lei, e nós não precisamos replicar uma série de assuntos que podem se dizer que são perfumarias. No processo, isso já não encontra mais ressonância, doutora Léo. Com certeza. E sempre manter aquele, né? Olha, doutor Carlos, eu vou falar assim, a profissão de advogado, ela não é para qualquer um. Não é, realmente é uma profissão que não é para qualquer um, não. Você precisa buscar muito o equilíbrio, a razão, né? Naquele momento ali, não perder, não sair da ética, do decoro, do respeito, por mais que o teu adversário provoque uma situação. Porque, às vezes, ali no embate, ele vai provocar uma situação para ver se você sai do controle. E você tem que se manter ali. Você entendeu? Tem que se manter, falar de forma processual e com muito equilíbrio e não cair na seara do adversário. Isso nós vivemos constantemente hoje nós vivemos isso. Fora de lá do terreno da advocacia, nós vivemos isso. Né? Essa semana mesmo, eu ouvi um áudio. É, Essa semana mesmo eu ouvi um áudio que não foi nada assim, nada. Eu dei risada, né? O doutor Carlos ouviu esse áudio. Eu dei risada, porque quando a gente ouve um áudio daquela pessoa ali dizendo que é um advogado, a gente coloca em questionamento se realmente é um é, advogado, né, doutor é, Carlos? é. Porque foi muito. é, bastante. Foi engraçado, né, doutor Carlos? Para não falar de outra forma. Foi É verdade. engraçado, É, né? Então, mas nós precisamos administrar muito isso, sempre assim, olha, não é porque, de repente, eu não concordo com o doutor que eu vou pegar e vou faltar com a ética, com respeito, eu vou chegar, vou pegar, vou conversar, vou colocar meu posicionamento, mas com muito equilíbrio, né, e não perder de forma alguma tudo aquilo que nós aprendemos, de sim, hipótese alguma. eu quero falar para o doutor Antônio, que é meu nobre irmão, doutor Roberto Carlos, que nós tivemos vários e-mails que a nossa secretaria aqui me informou por conta da fotografia dele, né? Mas ao fim tudo deu certo e a carteira dele também está indo essa semana, né, doutora Léo? Qual Antônio Carlos? Tem tanto Do estado de São Paulo. Aí o seu conterrâneo aí em São Paulo. Antônio Carlos, está aqui? Carlos Roberto. Doutor Carlos Roberto, sim. Tá indo, né? A carteira dele está indo também, né? Sim, doutor Carlos Roberto, sim. Aqui tem um outro comentário aqui, por exemplo, o doutor Sérgio Marques. Doutor Carlos e doutora Léo, se retirarem o YouTube ou qualquer que seja a rede social, passamos a nos assemelhar ao uso de tornozeleiras eletrônicas, vez que estamos com a nossa liberdade vigiada. Mas Pois já é, estamos, né? Nós já é, estamos com uma tornozeleira eletrônica há muitos e muito tempo. o doutor Cícero aqui também está falando do Zap da. Eu acho que vou fazer o seguinte, doutora. Eu vou colocar aqui no final o seu contato, né? Para quem quiser fazer contato com a doutora Leonice para saber como adquirir a carteira e também como formular o pedido de filiação, é uma condição sine qua non. É preciso estar filiado para receber a carteira, senão não há possibilidade. Né? E segundo lugar, tem que... Diga, doutora. Não, tem que estar afiliado, porque é uma associação, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Como é que eu vou emitir um termo de responsabilidade de expedição da carteira, sendo que a pessoa não é filiada? Não É, faz sentido. é. Então, de qualquer forma, é importante que as pessoas entrem em contato com a doutora Léo, pelo telefone que já é informado,
e a partir daí, então, ela dá presta todas as informações, como tem sido de praxe. Às vezes até eu me espanto, né? Eu vejo post da doutora Leonice 2 da madrugada, 3 da madrugada, menina, você não dorme, menina? Meu Deus do céu, né? Essa guria é incrível, né? Eu não sei onde é que você arruma energia para tudo isso, doutora Léo. Eu sempre fui assim, doutor Carlos. Eu, por exemplo, 2 horas e pouco de sono para mim é o suficiente. Eu sempre fui assim. Então isso é importante. Hoje nós resolvemos fazer uma live muito leve, né? Porque nós teremos lives pesadas esse ano, muito pesadas. E nós queremos, com tudo isso agora hoje, com esse novo evento, né? Assim, vamos assim dizer, com a emissão das carteiras, né? E com a emissão dos novos rumos que a ANB está tomando, nós queremos criar uma advocacia para todos. Nós queremos patrocinar, nós queremos participar desse debate. A advocacia não pode ser apenas de um grupo de pessoas que criou uma regra para si com o fito de excluir uma boa parte da sociedade. A advocacia não é isso. Aliás, a justiça não é isso, doutora Léo. Quem Sim, lê... Esses dias eu fiz uma pergunta assim, olha, veja bem, há advocacia sem advogado? É evidente que não existe, né? Infeliz daquele que segue o ignorante, porque não é possível. O ignorante jurídico é exatamente aquele que cegamente aceita tudo que lhe é imposto, sem questionar. Se não fosse assim, nós não poderíamos ter advogado. O juiz disse e pronto, acabou. O juiz tem realmente a possibilidade de dizer o direito. Mas por que existem as instâncias superiores? Não é para castigar as pessoas, é para um colegiado dizer o direito. E o direito tem que ser dito tendo por parâmetro a própria Constituição Federal. O que nós estamos vendo hoje, já de há muito tempo, desde 2006, 2005, nós estamos vendo um extremo zelo com o ativismo judicial. Quando se fala muito no direito, não, porque não existe jurisprudência. Ora, se não existe jurisprudência, a jurisprudência não faz lei. Quem faz lei é o parlamento. O juiz pode aplicar a lei ao caso concreto baseado na lei, né? E ao caso concreto existem várias situações que nós acatamos, achamos interessante, até do ponto de... Por isso que se criou a súmula vinculante, né? Mas o que nós não podemos permitir que a lei seja vilipendiada por conta do ativismo judicial, como o Supremo Tribunal Federal fez com a ADI 3026. Criou aquele monstro da figura sui generis, né? Sui generis. Onde está isso no nosso ordenamento jurídico, né? Onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Carlos, isso foi eu chamo da coluna de meio, para não usar um outro termo, né? Porque o nosso ordenamento jurídico brasileiro não recepcionou essa figura. Nós temos o direito público e o direito privado. Se o senhor for, por exemplo, na Receita Federal, procurar lá um código de atividade econômica para essa condição sui generis, ela não existe. Ou ela é pública ou ela é privada. De meio não tem isso. Isso daí eles criaram justamente para dar continuidade nesse crime aí, nesse lamaçal. Porque eles conhecem, eles sabem muito bem o que foi que eles fizeram, né? Então criaram a figura sui generis. Mas a sui generis, ela está lá na biologia, está lá na ciência, é uma espécie única. Na botânica também. Na botânica, é uma espécie única. Esses dias eu estava lendo assim, acho que até mandei para o senhor, achei bastante interessante aquilo, né? Acho que não sei se coloquei na plataforma da NB do Telegram, da NB nacional, que lá, né, são filiados à NB. Se tiver alguém perdido lá, viu, doutor Carlos, agora eu vou pegar. Com essa listagem aqui, eu vou pegar. Vou pegar, se tiver alguém perdido lá na Nacional, lá que não está filiado. Aí, o que eu vi lá no penal, foi assim, uma decisão, assim, um comentário de juiz, né, que ele até colocou assim, na expressão sui generis, quando ele não achou, dentro do ordenamento, a figura crime. Ele não achou a tipificação do crime ali para aplicar uma pena, uma sentença, ele não achou aí, ele colocou a figura... sui generis, não existe isso. Né? Doutora,
Doutora, me permite apenas fazer uma colocação. E esse é o ponto que se coloca roupagem, máscaras, onde não existem, né? Para escamotear aquilo que não poderia ser escondido. Por exemplo, quando a ordem, ou alguns colegas, naquela coisa de papagaio de pirata, né, fala que o advogado exerce o munus público. Então vamos fazer aqui um exercício de reflexão. O médico, se ele for chamado à meia-noite para atender um paciente que está precisando de médico e ele não socorrer, ele sofre alguma consequência por conta disso? Sofre. Ele poderá ser submetido ao conselho de ética e sofrer consequências, inclusive penais, por conta da omissão de socorro a uma vida. Então, isso chama-se munus público. O soldado que é chamado para uma ocorrência, né, em caso de vulnerabilidade de uma pessoa que está sendo agredida, submetida à violência grotesca, e não for, ele poderá sofrer processo disciplinar? Pode. Então, isso é munus público. Agora eu pergunto, o advogado que for chamado para socorrer uma pessoa que está sendo presa e ele não for, dizendo, olha, assim, eu não sou teu cliente, não posso ir, ele sofre punição, doutora? Então, até que está o munus público aí. Agora eu pergunto uma coisa para o senhor, doutor Carlos. O policial, quando ele vai em uma audiência prestar o depoimento, esclarecimento lá de um fato, de um processo, ele está exercendo o munus público? Não, mas não é esse ponto a que eu me refiro. Né? Não, Mas me ele diz, tá, ele está exercendo o munus público? Está. no caso que ele está sendo considerado uma testemunha, ele É, está ele como munus na público. É óbvio. realidade, o policial não é nenhuma testemunha, né? O policial, ele Ele é vai. o Estado ali, ele é o Estado que está ali. Né? É, É, ele não tá exercendo? Está é evidente que sim. uma testemunha que vai prestar o seu testemunho num processo, a partir do momento que ele está dentro do espaço público, ele não está exercendo o munus público? É evidente que sim. É evidente que sim. O senhor transitando numa via pública, o senhor está exercendo o munus público? Doutora, o fato é tão singular. Né? Munus público não é só o advogado que se ele presta serviço público. Né? Primeiro nós temos que saber, primeiro nós temos que identificar o que é ser. Por que nós estamos fazendo essa discussão aqui? Né? E é tão importante isso. Nós vamos trazer em algum momento, eu estou tentando ver com a filósofa em Brasília, que é a Lúcia Helena Galvão. Quem puder assistir o site da Nova Acrópole, ou até os vídeos dela, Lúcia Helena Galvão, digita lá no site, ela é uma senhora que tem uma calma, e ela tem alguns vídeos, alguns trabalhos que ela publicou, que servem como uma luva para o nosso trabalho aqui. O direito nada mais é um princípio basilar da filosofia. Por isso nós estamos estudando sempre o direito como visão filosófica. Né? Se não tem visão filosófica no ambiente do direito, nós estamos partindo para a guerra. Né? Porque o direito é uma arte de empregar a filosofia para melhorar a sociedade, para transformá-la mais justa. Porque o direito nada mais é para buscar harmonia social. O que a Ordem dos Advogados está fazendo hoje, como instituição, não é uma harmonia. Ela ataca as pessoas, ataca as instituições, ataca os presidentes, ataca juízes. Veja o que a Ordem dos Advogados do Brasil fez com a toga do desembargador Vladimir de Souza Carvalho. Jogou a toga do desembargador na lama. E não é eu que estou dizendo isso, eu vi uma entrevista que ele deu para uma emissora lá de Sergipe, Aracaju, lá em Aracaju, no Sergipe, em que ele comentou isso, que a toga dele foi atirada na lama, quando ele concedeu aquela liminar, autorizando para que 5 ou 6 formados em direito pudessem se inscrever na ordem sem realizar o exame. E o Aires Brito, em 5 dias, revogou essa decisão. Em 5 dias. Pasmem, em 5 dias. Uma desembargadora de Brasília revogou, olha que coisa impressionante, revogou uma liminar quando tinha ainda em curso embargos de declaração para serem
atacados, e a Ordem dos Advogados do Brasil não esperou a decisão dos embargos e ingressou com agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal, e aí ela violou o princípio da unicidade recursal, né? Você não pode ingressar com 2 recursos ao mesmo tempo, né? E aí, então, o que aconteceu? A desembargadora Daniela Magalhães, indicado pelo 5º Constitucional da OAB para o Tribunal Regional Federal, cassou a liminar do juiz de primeiro grau e todos aqueles 199 beneficiados filiados da ANB tiveram a sua suspensão de inscrição na OAB reformada, né? Sua inscrição reformada. Antes estava constando lá como status diante da liminar de aprovado, e depois, a partir da decisão da desembargadora Daniela Magalhães, Maranhão, ela simplesmente, a serviço no nosso entendimento, ela se prestou a julgar uma ação que estava pendente ainda no primeiro grau dos embargos de declaração, e o doutor Paulo Rodrigues, de Goiânia, foi o autor dessa matéria, e a desembargadora simplesmente desconsiderou a alegação do doutor Paulo e resolveu aceitar o pedido da OAB, desconsiderando os embargos de declaração de primeiro grau para serem julgados. Então, por isso estou dizendo, o que o direito forma em nossa sociedade doente, doutora? Forma isso daí, né, doutor Carlos? Haja vista a ação da ANB que se encontra no TRF1, ação declaratória de inexistência jurídica. O que a juíza de piso fez? Ela advogou a favor da OAB. Exatamente. Então, quando nós costumamos dizer assim que conclui um aparelhamento entre eles, é isso daí, entendeu? E só fazendo uma correçãozinha aí, só falou Paulo Rodrigues, doutor Paulo César Farias. Rodrigues? Paulo César Rodrigues? Rodrigues Farias, exatamente. Farias, Rodrigues também? Rodrigues também. Tá. Não, porque eu sempre o chamo como Paulo César Farias, né? Eu não sabia que era Rodrigues também. Mas ele tem o Rodrigues também, sim. Ele tem o Rodrigues. Então tá bom. Então eu vejo... É triste, doutor Carlos, é triste ver. Nós conseguimos ver isso daí quando você tem um juiz que realmente ele aplica a justiça, como aconteceu no 199 lá, e lembrando que isso daí foi a ANB entrou com essa ação, mas foi a pedido mesmo do doutor Paulo, né, doutor Carlos? Porque a ANB sempre se pautou pela inconstitucionalidade, para acabar com esse exame, né? Nunca foi para promover a continuidade desse exame. O que eu gostaria de chamar a atenção, que a maioria dos egressos das faculdades não conhecem o que aconteceu com aquele recurso extraordinário 603.563 de 2011, que julgou a matéria sobre o exame de ordem. A ANB, na época era MNBD, esteve conversando com o relator lá no Supremo Tribunal Federal. E o relator deu uma informação que para nós foi extremamente animador. No dia seguinte, aconteceram episódios que vocês não querem imaginar, meus nobres doutores e doutoras. Vocês não querem imaginar. E eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque o espaço é pequeno e o assunto é extenso e vasto. E é tudo isso provado por testemunhas. Então, um dia, quem sabe, isso virá à tona. E nós vamos contar isso aqui. Por isso, nós temos sérias consequências no Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que essa corte está sendo denunciada em vários ambientes, inclusive por advogados internacionalmente, por conta de atos praticados em seus julgamentos ao arrepio da Constituição, das leis internacionais, sobretudo os tratados e acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. E nós como operadores do direito, nós sabemos o quanto isto é danoso para o nosso ambiente do direito. E nós gostaríamos que a toga fosse honrada, como tantos juízes bons a honram. Olha, tem às vezes que a gente lê sentenças que dá gosto, né? São realmente
pérolas de juízes e juízas maravilhosas. Dá gosto de você ser operador do direito. Agora, nós não podemos compactuar com as ilicitudes, doutora Leonice. Não, de hipótese alguma, doutor Carlos, sabe? Depois daquele episódio de um advogado criminalista inscrito nessa instituição pega a toga da justiça e oferece a vamos falar assim, dessentenciado, né? Porque inocente ele não é. É, né? O doutor... Aquilo foi assim, eu entendo que foi assim, foi degradante aos juízes de primeiro, de segundo grau, que julgaram e simplesmente ele pegou, aí chega um STF com uma canetada, simplesmente anula o processo como se fosse inocente, e o doutor lá, criminalista, pega a toga da justiça e entrega, dizendo que aquela pessoa representa a justiça. Doutora, eu achei degradante toda essa situação. Não se pode conceber nem comentar esse tipo de baixaria do direito. Aquilo foi um ato baixo, insolente, né? Oferecer a toga a uma... doutor Carlos, vergonhoso, tá? Porque os juízes, ele acabou com a moral dos juízes. Porque não foi só com os advogados, foi com os juízes da magistratura também. Bom, o que nós queremos dizer para os nossos queridos internautas hoje foi exatamente isso. Nós queremos que fiquem todos muito tranquilos que essa sua ANB, não é minha, não é da doutora Leonice, é sua, é dos filiados. E como esta entidade se sente honrada, né, de ter essa fileira, nessa justa moldura, essa enorme família de milhares e milhares de filiados à nossa instituição. Isso engrandece a instituição. Não é minha, não é sua, doutora Léo, é a nossa ANB. E é a nossa ANB que cresce diariamente. E hoje estamos aqui, representando essa grande instituição, esse grande Airbus. Amanhã serão outros que darão seguimento ao trabalho iniciado por essa entidade. O que nós queremos dizer hoje para os nossos queridos internautas, que sempre nos acompanham, os nossos presidentes, representantes regionais de todo o Brasil, que a ANB este ano terá grandes avanços. Obviamente que muita coisa, por exemplo, os peticionamentos feitos à presidência da República, nós não comentamos mais aqui. Como foi no passado, nós comentamos e vimos o que aconteceu, né? Então, podem ter certeza que nós estamos trabalhando diuturnamente, mesmo que nós não tenhamos proferido qualquer comentário dentro das nossas lives, porque nós queremos preservar isso para que quando chegarmos no momento certo, termos todas as ferramentas para ser entregues aos nossos filiados. Então, doutora Léo, hoje eu só gostaria que a doutora ainda comentasse a remessa das carteiras do primeiro lote, quando irá o segundo lote, e nós temos 4 lotes já formados aqui. Então, precisamos ter muita cautela também para não errar endereço. Eu vou pedir também para que as pessoas que têm endereço meio complicado, né, etc e tal, que entrem em contato com a doutora Leonice antes de expedir a carteira, para adequar o recibo de AR, né, para que não volte depois e ter que pagar um novo porte, né? Porque nós estamos seguindo aquilo que nem hoje mesmo eu entrei em contato com o doutor Rodrigo, falei com o doutor Egídio também, né, porque ele havia pedido para... Mas estava correto lá, já tinha sido atualizado na planilha o endereço de remessa, né, da carteira dele. Sim. A secretaria já tinha me chamado a atenção de 3 pessoas que haviam encaminhado uma alteração de remessa de endereço. Então, tranquilo, já está resolvido isso. Então, e aí eu conversei até com o doutor Egídio, estava tudo certinho lá, tudo dele, né? E o do doutor Rodrigo também, que estava meio complicado, aí ele me passou 3 endereços, aí eu falei para ele, mas o doutor quer que eu mande para onde? Aí ele me passou o endereço que ele gostaria que remetesse a carteira, né? E assim, mas do modo geral,
eu acredito, doutor Carlos, que ela está atualizada, né, com os endereços que foram enviados. Agora, se no meio do percurso mudarem ou mudar alguma coisa e já saiu, aí, a hora que retornar, eles vão ter que pagar o porte de remessa novamente. Doutora, Porque doutora, pode responder a doutora Jane aí? eu acredito que não, né? Porque mesmo o inventário em cartório, ela vai pedir como se fosse uma funcional. Eu acredito que não, doutor Carlos. Não. Porque, Não, veja com bem, o que certeza não. acontece com o inventário no cartório? Ainda não, doutora. Ainda não. Ainda não. Não, é porque assim, olha, quando você vai fazer o inventário no cartório, você vai fazer o inventário do cartório, é todo o processo normal, como se fosse juízo. O que acontece é que no cartório ele é mais célere e esse inventário vai ser homologado pelo juiz. Tá? Então, nesse momento, como ela não se trata de uma carteira, uma funcional, e também não tem, ele é digital. Nós não temos ainda a certificação digital para que isso aconteça. Mesmo no cartório, a assinatura é digital, o peticionamento é digital. Uhum. Então, de qualquer forma, ainda não pode ser usado para peticionar. Não, não, enquanto nós não tivermos a certificação digital, liberação de certificação digital, não pode ser utilizada, porque ela é uma carteira de identidade, ela não é uma carteira digital, não é um token, uma certificação digital. É Até isso porque. que muitos não estão conseguindo entender, doutor Carlos, eu não sei se é falta de conhecimento do que é uma carteira de identidade, Associativo, mesmo da própria OAB, que é uma identidade apenas. Não se peticiona com a carteira, se identifica com a carteira. Ou seja, em audiência ou numa delegacia, se identifica, ou com o cliente. Agora, a certificação digital é um outro procedimento, é uma outra coisa que a ANB também já está trabalhando nesse sentido, para que nós possamos ter a autorização para fazer a certificação digital. Tá? Nesse momento, ela não é funcional. Se Então for tá. tentar identificar, por exemplo, dentro de um cartório, para fazer uma. Eu acredito que numa conciliação, doutor Carlos, ela não teria problema. Então tá, doutora. Hoje vamos ficar por aqui. Agradecemos aos nossos internautas pela excelente companhia, pelas perguntas formuladas. Meu nobre doutor Maurício Rabelo, meu grande mestre, meu fraternal abraço. Também eu estou vendo aqui o doutor João Horácio Cassales, de Porto Alegre. Né? O doutor João está com uma tarefa muito importante que ele está realizando em nome da ANB, né? Que é a adequação de toda a nossa situação fiscal e contábil. Né? E em breve, então, vamos ter os resultados. Então, parabéns, doutor João Horácio, muito obrigado por todo o seu carinho, você, toda a sua equipe lá do seu escritório Cassales, né? Nós nos sentimos muito honrados de tê-los conosco dentro desse nosso ambiente da ANB. Queremos agradecer a mais de uma centena de pessoas que participaram da nossa live de hoje. Queremos agradecer aos nossos internautas, especialmente os inscritos em nosso canal. Se você gostou dessa live e das outras, replique, compartilhe, dê o seu joinha, é muito importante para todos nós. E queremos convidá-los para a próxima semana, nós estamos sempre de plantão com o presidente da República, conversando com o gabinete, para saber se tem alguns despachos, algumas decisões já do ponto de vista administrativo, que possamos passar as informações aos nossos internautas. O que existe hoje não pode ser divulgado, e nós não vamos divulgar. E também queremos dizer a algumas pessoas que assistem a nossa live que a ANB não vai disponibilizar o processo do laudo das fraudes da assinatura de Itamar Franco. Isso é matéria que foi objeto da ANB, né, está nos arquivos da ANB. Se aqueles que dizem que é um processo público, vá lá e busque, está lá no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e nós não vamos disponibilizar. Lamento muito, mas
essa é a decisão da diretoria nacional. De maneiras que queremos deixar a todos um minutinho para a doutora Leonice se despedir também dos nossos internautas. Eu só quero agradecer. Eu estou rindo aqui, né, doutor Carlos, porque chegaram ao ponto de dizer que esse documento, esse laudo, a ANB, ela tinha. Como é que foi o negócio? É nosso, nosso. A ANB tem que nos entregar. Não, nosso quem? Nosso quem? Não é nosso, né? Esse laudo é da ANB. Esse laudo, a ANB foi e pagou por isso para conseguir todo esse expediente desse processo. Então, ele é público, o processo é público, mas a partir do momento que a ANB buscou e ela está trabalhando com todas essas ações aqui para beneficiar todos a nós impedidos ao exercício profissional, ele se tornou privado, é da ANB. Ao ponto da pessoa chegar a dizer, é nosso, a ANB tem que entregar? Não, não é. Não é. Na próxima live vamos exibir só as assinaturas. Só para exatamente. Vamos fazer o que é novamente. Então tá. Muito boa noite. Tá? Eu só quero dizer assim, uma boa noite a todos os doutores e doutoras, e que aguardem aí as carteiras do primeiro lote. Amanhã está sendo colocada no correio, logo, logo vai estar na mão dos doutores e doutoras a nossa linda, maravilhosa carteira associativa da ANB. Isso. Então tá, doutora. Doutora, mais uma vez, gratidão pelo seu empenho. Eu acho que a família ANB se sente muito honrada com a nossa ANB. A todos os nossos internautas, os nossos colegas, muito boa noite. A Deus pedimos proteção, que o nosso grande arquiteto sempre nos empreste luz e sabedoria para enfrentar as grandes dificuldades que se impõem diante de nossa quadra. Que Deus os abençoe. Muito boa noite e que Deus os abençoe. Até a próxima semana que vem, segunda-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, quando teremos mais uma live semanal. Obrigado, doutora Léo. Obrigado, internautas. Até a semana que vem. Obrigada a todos. Obrigado, doutor Carlos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.